Alô, opa, tudo bem? Vou falar com vocês, eu Frontsenin. E bom, hoje vamos fazer uma review. Basicamente é como a gente faz na programação e talvez no mundo no geral, né? Para apresentar o que foi entregue. No caso, aqui eu vim apresentar para vocês a minha entrega sobre a platina dos 3 Crash, do Insane Trilogy. Foi uma jornada bem difícil, bem árdua, confesso para vocês, não foi uma coisa fácil de ter concluído. Mas acho que foi uma coisa bem prazerosa, é um jogo que eu jogo desde quando eu era bem pequeno. Acho que comecei a jogar o Crash no Play 1 quando eu tinha 6 anos, mais ou menos. E nunca pensei, né, como eu falei pra vocês em um dos vídeos, nunca pensei em platinar o Crash, apesar de eu gostar muito dele. Eu sempre achei que fosse um jogo muito difícil pra fazer isso, e de fato foi. Mas conseguimos, está aí a platina do Crash até o terceiro jogo. Então, antes de começarmos esse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário aqui sobre esse tipo de vídeo. Agradeço muito qualquer tipo de feedback, então fiquem à vontade para comentar, para deixar suas opiniões. E lembrando que a partir de hoje, dia 11 de setembro, eu vou iniciar a fazer as minhas transmissões na Twitch, fazendo a platina do The Witcher 3. Então, não se esquece de chegar lá na Twitch, fazer seus comentários, dar uma engajada pra gente conseguir crescer nesse canal. E agradeço muito a vocês. Eu vou começar a falar agora com vocês sobre como funciona o sistema de platina dentro dos Crash, tá? Em primeiro lugar, o Crash 2 e 3 são os Crashes muito mais fáceis de fazer essa platina. E eu digo isso porque o Crash 2 e o Crash 3 têm duas funcionalidades que para mim são essenciais para você fazer a platina do Crash de forma mais simples. O Crash 3 muito mais do que o Crash 2 inclusive, tá? Por quê? Dentro do Crash 3 a gente consegue adquirir através dos chefões as habilidades extras. Então, duplo pulo, o giro infinito, o duplo pulo, o giro infinito, a bazuca, que também são funcionalidades que a gente usa muito durante o jogo, mas enfim, algumas delas a gente acaba não prestando tanta atenção e acaba não usando tanto assim quanto a gente acredita. Então, fazendo a platina, meio que você extrai ao máximo todas essas funcionalidades extras do jogo. Existem algumas coisas dentro da platina do Crash 3 que pra mim eram dispensáveis. Vai lá na fase, dá um tiro na estátua. Vai lá na outra fase, dá um tiro no Crash falso. Vai lá na outra fase e fica brincando com o macaco. Tipo, porra, é bagulho que pra mim é desnecessário. Mas com relação aos outros troféus, dentro tanto do Crash 3 quanto do Crash 2, não são ruins, tá? Então pegar todas as gemas, pegar todas as relíquias do ouro platina, tranquilo, tá? E aí eu repito, o que é essencial dentro do Crash 2 e do Crash 3 que o Crash 1 não tem, tá? E que torna esses dois jogos mais fáceis. A slide, né, a rasteira que você tem dentro do jogo. No Crash 1 você não tem essa funcionalidade. No Crash 2 e no Crash 3 você tem isso, tanto no 2 quanto no 3. Mas no 3 você tem ainda mais os power-ups. Então assim, você acaba tornando a jogatina muito mais fácil. Você consegue errar muito menos utilizando esse slide. Porque você consegue, vamos supor, retornar para um local onde você estava, ou ir para um local mais distante, através desse slide. O slide também te dá essa sensação, pelo menos, de ser mais rápido e conseguir concluir a fase de uma forma mais simples. Então assim, ter feito a platina de pegar as relíquias, que é basicamente a parte mais difícil dos Crash, que é o Time Trail, é muito mais fácil tendo esse slide, tendo essa rasteira. Em contrapartida que o Crash 1 já não tem essa funcionalidade. E aí aqui eu vou começar já a pegar algumas partes do Crash 1 que é referente a... Ele é muito mais difícil do que os outros por dois motivos. O primeiro deles é, como eu já falei, você não tem o slide. O Crash 1 ele não tem essa funcionalidade de slide. Você não tem essa funcionalidade de se acelerar. Então o Crash 2 e o Crash 3, depois que você zera o jogo, você pode ir segurando o R2 e o Crash ele corre. Ele literalmente corre. No Crash 1 você não tem isso. É muito na manha, é muito na raça mesmo. Então assim, o Crash 1 ele tem essa desvantagem, e isso pra mim torna ele o jogo mais difícil do Crash a ser platinado. Ainda mais porque você tem fases que são muito mais longas, tá? Em comparação ao que você tem com o Crash 2 e 3. Pra você ter uma noção, tem relíquia do Crash 1 que são 3 minutos pra você conseguir pegar o ouro. Então assim, são 3 minutos pra você conseguir pegar o ouro. São 3 minutos fazendo uma fase.
Então não são fases pequenas, são fases longas, que você não tem um slide, você não tem uma corrida, então elas são mais demoradas. O Crash 1 ele é um jogo mais demorado a ser platinado em comparação ao 2 e o 3. Então, chegamos a esse ponto aqui, perfeito, tá? O segundo outro ponto, que pra mim torna o Crash 1 ainda mais difícil do que os outros, é porque no Crash 1 você tem uma pequena sensação, e aí eu não sei se é só comigo, vocês podem reparar que eu sou um vesgo do caralho, mas não sei se é só comigo, mas eu tenho essa sensação de que o pulo ou a aproximação dos elementos é muito diferente, ou um tanto diferente dos outros dois jogos, do que, por exemplo, a sensação de eu pulei de um ponto até o outro e calculei errado o pulo. Eu não sei se foi só comigo ou se eu já vi outras pessoas, pelo menos já vi algumas poucas pessoas tendo essa mesma dificuldade de não consigo pular um negócio simples porque o cálculo que eu fiz para pular naquele negócio foi errado. Só que não é questão dele ser errado. Pra mim a questão é de que o jogo não tem uma noção de uma sensação de perspectiva tão boa quanto os outros dois. Eu não sei até que ponto essa reutilização do primeiro jogo lá do Play 1 foi crucial para fazer esse jogo, mas a sensação é que o jogo 1, pelo fato de ter sido o primeiro literalmente lá atrás, ele carrega um pouco dessa essência raiz do primeiro jogo, de ter algumas defasagens técnicas. Então, como eu disse, a sensação de pular de um ponto para o outro, ela é muito ruim, porque você muitas vezes perde esse pulo, você pula errado, porque a sensação de perspectiva que o jogo tem, principalmente em cenários onde você está indo para frente ou para trás. Acho que para trás é um pouco mais fácil, né? Aquelas corridas de fugir da bola e tudo mais, acho que mais fácil. Mas ir para frente, quando você precisa pular numa coisa específica, muitas vezes você vai errar, até você pegar o timing, até você pegar o critério específico para conseguir fazer isso, você vai errar muito ainda, sabe? Então é uma coisa pra se pensar, talvez, quando você pensar em fazer a platina do Crash 1. Então é uma coisa talvez a você pensar quando você for planejar platinar o Crash 1 e o 2, ou talvez se você só realmente queira jogar pra zerar os jogos, é uma dificuldade que talvez você sinta menor dentro do segundo e do terceiro, que você não sentiria no primeiro. Se você tem uma sensação ruim a ter dificuldade nos jogos, talvez o Crash 1 seja o último que eu te recomendaria jogar. Porque, como eu disse, ele é mais difícil por essas sensações de defasagens técnicas e de habilidades que o 2 e o 3 tem e o 1 não tem, tá? Então, é mais esse ponto mesmo. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa saga. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse jogo, espero que vocês tenham apreciado essa review, espero que vocês continuem aqui para poder ver as próximas reviews, os próximos jogos, as próximas platinas que vamos fazer. Como eu disse, vou iniciar The Witcher 3 por enquanto, minha intenção é levar um bom tempo com The Witcher 3, então talvez eu planeje em pegar um outro jogo paralelo para ir platinando junto ao The Witcher, um jogo mais simples, um jogo mais fácil, talvez de relaxamento mental, para poder ter um pouco mais de conteúdo aí para vocês, porque senão a gente vai ficar maçante só no The Witcher, e talvez não seja uma coisa interessante ficar preso só nesse assunto. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar a sua inscrição aqui, não se esqueçam de deixar o seu gostei, não se esqueçam de deixar um comentário, porque vai ser bom demais pra mim, vai me ajudar a crescer esse canal, tá bom? Muito obrigado e tchau!